diretamente para falar aos nossos corações. Traga, papai querido, ânimo, força, renovo, poder, batismo, papai querido, com o Espírito Santo através da vida do teu servo. Fala, papai querido, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, porque a tua voz, papai querido, é mais doce do que o mel. E em nome do Senhor Jesus, fala às nossas almas e ao nosso espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo na paz do Senhor. Meus queridos, eu quero partilhar minha alegria de estar retornando a este santuário pela terceira vez e desejar ao pastor da igreja, aos demais obreiros que servem a Deus, que lutam para ver o crescimento do Evangelho neste bairro, nesta cidade, que Deus possa vos abençoar em tudo, enriquecendo-os, que almas possam continuar sendo convertidas aos pés de Jesus. E a Santa Igreja de Jesus Cristo desejo a vocês um ano muito abençoado, que Deus os guarde, que desde a sua vida espiritual, a sua vida sentimental, financeira, familiar, sua vida da sua área da saúde, que Deus possa vos abençoar em tudo. Amém? Para não perdermos tempo, eu quero convidá-los a um texto da Bíblia registrado no livro dos Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Livro dos Atos, capítulo de número 7, versículo de número 54. Amém? Façamos uso do texto que diz-nos assim: E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém. Se assente. Faço minhas as mesmas palavras do apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Colossenses. Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, disse: Rogai para que Deus nos abra a porta da palavra. Que Deus neste momento abra-nos a porta da palavra e esclareça para o nosso entendimento
o que Deus tem para nos revelar. Meus amados e queridos irmãos, eu estava esta tarde e vindo para cá, pedindo a Deus um direcionamento em qual texto falaria nesses minutos que nos resta, sabendo eu que uma palavra direcionada deste altar há uma grande responsabilidade. Entendo que o altar é tão santo, tão importante, que ministrar a palavra de Deus é algo muito sério, mais sério do que um cirurgião quando está fazendo uma cirurgia de risco, porque o médico pode falhar e quem sabe tirar a vida do paciente, mas é apenas uma vida. Uma palavra maldita neste altar pode sentenciar uma geração. Então há um peso muito grande falar a palavra de Deus. E dobrando os joelhos neste altar, Deus trouxe-me este texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Falar um pouco de Estevão. Poucos mencionam, poucos relatam a história deste personagem bíblico. Rapaz que aparece no capítulo 6 e no capítulo 7 do livro dos Atos e desaparece. Mas o curto relato que a Bíblia se refere a Estevão é o suficiente para extrairmos muitas lições para a nossa vida espiritual. Em destaque do capítulo 6, do capítulo 7, é uma frase muito importante, quando Lucas, se referindo a ele, diz: estando cheio do Espírito Santo, estando cheio de fé, estando cheio de sabedoria, e tornando a dizer as mesmas palavras no final do texto do capítulo 7, estando cheio do Espírito Santo. É interessante que, quando falamos de janeiro profético, para vivermos um ano debaixo da bênção de Deus e de sua ordem, é preciso estarmos cheios do teu Espírito. Não há quem galgue das promessas de Deus vazio de sua presença. Não há quem atinge os patamares elevados das promessas de Deus estando vazio dele. Todos que desejam ser abençoados por Deus, todos que anseiam alcançar as posições elevadas desta vida, em primeiro lugar, precisa estar cheio do Espírito Santo. E estar cheio do Espírito Santo não é uma condição, é uma obrigação. Deus não nos chamou para sermos vazios dele.
Paulo, quando escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5 e versículo de número 18, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo está passando uma obrigação para aqueles que querem servir a Cristo: se encham do Espírito Santo. Era como se Paulo dissesse: não há espaço para outro ser dentro de nós a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo não deseja estar na metade, um quarto, um terço de nós. O Espírito Santo é exclusivo, é exclusivista quando se trata em se relacionar conosco. Ele deseja nos encher completo para vivermos um ano profético. Mas nós estamos vivendo dias tão perigosos, tão difíceis, que se encher do Espírito Santo já se tornou terceiro, quarto, quinto plano. O que vale é alcançarmos os nossos bens territoriais. O que vale é alcançarmos ou granjearmos mais o nosso patrimônio, esquecendo que a prioridade da vida cristã é estar cheio da presença de Deus. E nós estamos percebendo que para a igreja na terra as coisas têm ficado mais apertadas, os dias têm ficado mais turbulentos, o sistema está querendo sufocar a igreja, mas para prevalecermos no ano de 2024, precisamos estar cheios do Espírito Santo. A palavra que Deus trouxe ao meu coração para liberar a esta igreja é que não inicie um ano vazio da presença de Deus. Todos que iniciaram a vida, o ministério, o ano, sem a presença de Deus, fracassaram. Deus concede o trono para Saul em Israel, mas Saul não deu prioridade para a presença de Deus. Reinou 40 anos, mas fracassou na caminhada, ao ponto de Deus dizer: eu o rejeitei. Porque Saul começa sem a presença de Deus. Só que Davi, antes de assumir o trono em Israel, chamou a comitiva e disse: vamos atrás da presença de Deus. Não assentaremos na cadeira sem a presença de Deus estar dentro do templo. Porque o que vai nos dar sucesso para a vida não é a nossa sabedoria intelectual, não é a minha força em manusear a espada, não é a minha habilidade em falar com a nação, mas o que vai me dar sustentabilidade e um reinado próspero é olhar para o templo e ver a arca de Deus lá dentro,
porque é sinal que a bênção de Deus me acompanhará. Então eu quero liberar uma palavra para você. Quem sabe terminou 23 vazio dele, mas inicie 2024 tomado pela presença de Deus, que você viverá o maior ano da sua vida, um ano contemplando Deus em todo lugar, em toda situação, em toda área da vida. Você presenciará a presença de Deus na sua vida. Permita falar a vocês sobre Estevão, um homem que nos ensina o que é ser cheio do Espírito Santo, alguém que se dispôs a se encher de Deus e dedicar a sua vida a Ele, um homem que nos ensina que em meio aos baques da vida é preciso ser cheio de fé. É interessante que para nossa geração ser cheio de fé é trocarmos de carro no ano. Ser cheio de fé é eu conquistar minha casa no condomínio. Mas perante a igreja em Atos, ser fé, ter fé, é aquilo que me faz ser fiel a Deus, independente das dificuldades que eu viva. Ter fé perante a igreja de Atos é o Império Romano sequestrar seu filho, levar para o Coliseu em Roma e dizer a você que se você não entregar, se você não negar ao teu Deus, teu filho vai ser morto, devorado por feras selvagens. O que mantinha esta igreja com fé em Cristo é independente o que nós vamos passar em 24, a nossa fé continuará firme em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ser cheio de fé é entender que 2024 não vai ser Alice nos Países das Maravilhas. Teremos desafios, teremos provações, mas em todas elas a nossa fé continuará inabalável. Continuaremos vindo no templo e adorando a Deus, continuaremos acordando de manhã e fazemos a nossa oração, porque isso é alguém cheio de fé. E enquanto eu ministro esta palavra a vocês, eu creio que a fé aumenta, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu profetizo que você chegará na sua casa cheio de fé, você viverá o ano de 2024 cheio de fé. Nada vai frustrar o seu relacionamento com Deus, e nem a sua fidelidade a Ele. Estevão é exemplo de um homem cheio do Espírito Santo. Capítulo 6 do livro de Atos dá início o período em que ele se apresenta no cenário bíblico. A igreja primitiva está crescendo, tomando uma proporção muito elevada. Aí de repente houve um problema na igreja. As viúvas estavam sendo esquecidas. As viúvas gregas estavam sendo deixadas de lado na distribuição de alimentos. O texto vai dizer que os pastores se reúnem e diz: vamos resolver o problema. Separai-vos para nós 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Há uma grande multidão que
cerca. Só que a orientação do pastor foi: separai-vos para mim 7 que estejam cheios do Espírito Santo. A palavra separar dá a ideia de tirar do meio. Então subentende que naquela multidão existia alguns que estavam cheios do Espírito Santo e alguns que estavam vazios dele, porque foi procurar dentro da multidão que notaram que existiam 7 varões que estavam cheios do Espírito Santo. Nesta procura, achou aqueles que estavam vazios. E o problema é que a multidão escurece, maqueia, muitas das vezes, pessoas que estão vazios de Deus. Eu posso estar na multidão, mas vazio dele. Eu posso transitar aí no meio da multidão da igreja, vazio de Deus. Só que tem um detalhe que mexe conosco. Um dia o pastor vai gritar no meio da multidão. Um dia a voz do pastor vai ecoar dentro da multidão. E a voz do pastor vai ser: separa aqueles que estão cheios e aqueles que estão vazios. Só um dia a voz do pastor revelará quão cheio nós estamos dele. E é interessante que os cheios vão resolver o problema da igreja, porque só homens cheios resolvem problemas que são apresentados. Crentes cheios não gera problemas na igreja. Crente cheio não gera problema para o seu líder. Crente cheio não gera problema para o seu pastor. Crente cheio está tão cheio de Deus que não tem tempo para gerar problema na igreja. O problema de muitos gerarem problemas na igreja é porque está vazio há muito tempo e se esqueceu. Mas quem está cheio de Deus sempre olha para o pastor e diz: pastor, no que eu posso colaborar para o crescimento do reino de Deus? Só um homem cheio resolve problemas que são apresentados. Aí vai uma pergunta para nós neste ano: você quer solucionar o problema da sua casa? Você quer solucionar o problema do teu lar? Você quer ver aquele problema ter um fim? Se encha do Espírito Santo. Porque só homens e mulheres cheias do Espírito Santo que olha para os problemas da vida e diz: para Deus nada é impossível. Quem não está cheio olha para os problemas e diz: é o fim, terminou, não vai dar, não vou conseguir. Mas quem está cheio entende: é Deus que comanda, é Deus que ordena, é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que tira, é Deus que dá, é Deus que abençoa. Eu não sou guiado pelos pensamentos humanos, eu sou guiado por Deus. Eu fui chamado para resolver os problemas que são me apresentados. Separai 7 homens cheios do Espírito Santo. Os problemas serão resolvidos
quando tiverem pessoas cheias do Espírito Santo. O mal de vermos lares sendo destruídos nos dias de hoje, o mal de vermos filhos sendo destruídos nos dias de hoje, é porque muitos pais se esvaziaram de Deus e perderam o controle da casa. Mas um homem cheio do Espírito Santo não tem seta satânica que destrua a família. Uma mulher cheia do Espírito Santo ainda vence os obstáculos da família. Então Deus nos trouxe aqui esta noite para dizer: soluciona os problemas da tua casa, cheio da minha presença, cheio da minha presença. Os problemas são solucionados por homens que estão cheios de Deus. Os pastores dizem assim: vocês vão cuidar das viúvas e na distribuição de alimentos, e não é lícito que deixamos a palavra e a oração. Estevão vai apenas cuidar de viúvas, um serviço que poucos querem, não é visto pela mídia, não tem microfone na mão, é apenas cuidar de viúvas. Só que um homem cheio do Espírito Santo, em qualquer lugar que o coloca, o mesmo se destaca. Não tem lugar que um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo chega, que ele não vê destaque, que ele não sobressaia diante os demais. Porque o texto vai dizer para nós que enquanto Estevão está cuidando de viúvas, diz o texto, e fazia sinais e maravilhas. Um homem cheio do Espírito Santo, em qualquer lugar que ele esteja, ele sempre verá sinais da parte de Deus. Sinais e maravilhas é ver coisas sobrenaturais. Deus não chamou para nós vivermos no natural. Deus não nos chamou para vivermos na superficialidade da vida. Crente foi chamado para viver o sobrenatural. Crente foi chamado para ver sinais na vida. Não podemos aceitar entrar anos e sair anos e não ver sinais da parte de Deus na nossa vida. Não assistimos o sobrenatural. E Deus nos chama neste momento. Quer viver um ano profético de 2024? Dá suas mãos para mim, que eu vou te conduzir a um outro estágio da vida. Chega de viver no natural. Chega de contemplar o natural. Quem contempla o natural fica esperando do governo uma solução para os problemas da terra. Quem vive no natural coloca esperança nos nossos deputados. Mas quem vive no sobrenatural entende: não estamos esperando ser sustentado pelo governo e nem por quem está lá. Nós temos um Deus que disse: se atentamente ouvirdes a minha voz e guardares os meus estatutos, vocês verão as bênçãos,
Aonde vocês pisarão, vocês virão as bênçãos de Deus. A tua família será abençoada, a tua casa será abençoada, a tua plantação será abençoada, porque você não vive no natural. Depender do homem é ver fracasso, mas depender de Deus é desfrutar de milagres, sinais e maravilhas. Mas só um homem cheio do Espírito Santo vai entender o que é sinais e maravilhas. Não vim aqui brincar de pregar num culto de quinta-feira. Não saí da minha casa para liberar uma mensagem para mexer com a tua emoção ou com o teu sentimento. Eu vim aqui lhe dizer que se você se encher em 2024, se prepare para vivenciar coisas que você nunca sonhou, coisas que você nunca imaginou, coisas que nunca chegou ao teu coração. Se prepare, porque Deus tem sinais e maravilhas para você. Homem cheio do Espírito Santo sempre vai viver no sobrenatural. Enquanto Estevão faz sinais e maravilhas, o texto vai dizer que vão se levantar contra ele. Um homem cheio do Espírito Santo sempre tem que estar pronto para suportar os levantes da vida. Tu está pensando que vitória cai do céu com facilidade? Para alcançarmos as vitórias de Deus, é preciso vencer os levantes que são nos apresentados. Quem era Davi? Quem poderia ser Davi se não tivesse um Golias que se levantasse contra Israel? Quem era Davi para chegar para Saul e dizer: eu apacentava as ovelhas de papai, sempre que vinha um urso que se levantava, eu só venci um urso porque ele se levantou contra o rebanho. Um homem cheio do Espírito Santo sempre vai estar pronto para os levantes que são apresentados. Só que vão se levantar contra Estevão. Só que o texto diz: não resistem. O espírito de sabedoria que há na vida deste homem, podem se levantar contra homens cheios, e vão levantar, mas não resiste o Espírito Santo de Deus que há na vida dele. Podem se levantar contra a tua casa, podem se levantar contra a tua família, mas uma família banhada no Espírito Santo de Deus, Satanás não resiste. O inferno não resiste um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem calúnia, não tem inveja, não tem difamação, não tem perseguição, não tem nada que resiste um homem que está cheio. Então se encha de Deus, porque os levantes vai vir e você vai passar por todos eles. Eu gosto quando Golias se levanta, porque ele afronta Israel 40 dias. E Israel vê se levantando e não está cheio, tem medo do levante que é apresentado. Mas chega um menino cheio do Espírito Santo, olha para o levante e diz: quem é esse incircunciso? Com tom de deboche: quem é esse camarada que ousa falar do Deus de Israel? Quem é ele para se levantar contra uma casa que tem Cristo Jesus como Senhor dela? Hoje mesmo darei à tua cabeça as aves do céu,
Porque um homem cheio de Deus sempre enfrentará os levantes. Estevão não recua, Estevão não retrocede, Estevão encara, porque um homem cheio do Espírito Santo não tem medo dos levantes da vida. Vai se levantar, mas vai cair por terra. Vai se levantar, mas vai cair por terra. Vai se levantar 1000 da esquerda, vai cair da esquerda. Vai levantar 10.000 à direita, vai cair também, porque nada chegará ao teu arraial, porque você está cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão vai enfrentar os levantes da vida, porque vão pegar a palavra e vão distorcer toda ela. Só que Estevão não foi chamado para pregar, Estevão foi chamado para cuidar de viúvas. Mas também não dá o motivo para ele de ser um analfabeto de Bíblia. Estevão está cuidando de viúvas, mas entende as Sagradas Escrituras. E enquanto o povo vai confrontar Estevão, Estevão vai confrontar eles novamente, não indo no Facebook desabafando, não falando para A, para B nas escondidas. Estevão vai confrontar, usando a palavra. Vencemos as perseguições da vida pela palavra. Pela palavra. Quando o diabo foi tentar Jesus no deserto, Jesus venceu Satanás pela palavra. Está escrito, está escrito, está escrito. É a palavra. Por isso que a espada que Paulo disse lá sobre as armaduras na carta aos Efésios, Paulo disse que é a palavra, que é uma espada. Você só vence com a espada, que é a palavra. Estevão vai confrontar eles pela palavra. Quem resiste à palavra de Deus, quem resiste à palavra de Deus, estão querendo mudar a palavra para se adequar ao sistema do mundo, às minhas práticas carnais, mas vão tentar fazer tudo, mas não vão mudar a palavra de Deus, não vão distorcer o que está escrito, porque uma vez escrito, está escrito para sempre, e se alguém tentar mudar é anátema, porque a palavra de Deus é viva, eficaz, ela penetra, ela transforma, ela restaura, ela muda, ela transforma a vida do homem. Um homem cheio de Deus sempre vai ter uma palavra. Só que vão olhar para Estevão, grave isso aqui, e o comentário é esse. Um catuca o outro e diz: você percebeu que enquanto esse homem está falando, o rosto dele brilha, e esse brilho aí é algo tão diferente. Permita dizer que ele está parecendo um anjo. Um homem cheio do Espírito Santo sempre terá a aparência de Jesus, sempre terá e procurará ter a qualidade do Nazareno. Só que Estevão não percebe o brilho que tem. O povo percebe o quanto ele brilha. Não precisamos falar para o povo que nós temos, o povo identifica. O testemunho é apresentado. E o mundo está procurando em nós um brilho que eles perderam há muito tempo. O mundo está tão escuro que eles estão procurando as referências daqueles que brilham.
O mundo está olhando para você, o mundo está olhando para mim, e procurando a mesma qualidade do Cristo que nós pregamos. O mundo perdeu a referência em tudo, em toda a área está perdendo a referência, mas existe um povo que tem que lutar todos os dias, para ser a referência para um mundo escuro e obscuro. É a igreja de Cristo Jesus. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz deste mundo. O mundo está em escuridão e ele está procurando em você o reflexo do brilho do Espírito Santo. Eu gosto de Pedro e João quando sobem juntos em Atos capítulo 3, quando eles chegam na porta formosa, um paralítico lá está pedindo esmola, prata, ouro. Aí Pedro olha para ele e diz assim: olha para nós, finta os olhos neste rosto aqui, nós seremos a referência que você precisa agora. Não temos a solução momentânea para você, mas temos a solução eterna para a sua vida. Não temos prata, também não temos ouro, porque o que levanta uma nação que se prostrou, uma geração que está caída, um mundo prostrado para o pecado, não é prata e nem ouro. Pode trazer mensagem de prata, de ouro, encher, não levanta quem caiu, porque ouro e prata soluciona momentaneamente, mas é só um homem cheio do Espírito Santo, que olha e diz: eu não tenho prata nem ouro para lhe oferecer, mas eu estou tão cheio do Espírito Santo, que eu vou dizer para você: levanta e anda, porque quem entra para adorar aqui te dá ouro e prata e não está tão vazio, mas eu quero te trazer algo melhor para a tua caminhada. Você não vai só assistir quem adora, você vai se levantar e vai sentir o que eles estão sentindo lá. Eles estão te dando prata para ficar calado e sentado, mas eu, cheio do Espírito Santo, digo: levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Há um mundo caído lá fora, que está esperando de mim e de você. Quem sabe a gente não tem prata e ouro para oferecer, porque tem dia que as coisas é apertada mesmo. Só que nós precisamos ter o que a gente recebe aqui dentro, porque a solução que eles precisam não é mais uma esmola para trocar numa boca de fumo. Que eles precisam é o Espírito Santo, que é de sair dentro, que está dentro de você, que está dentro de você, que está dentro de você. Eu vou profetizar algo, quem sabe você não queria ouvir, mas Deus vai colocar pessoas no seu caminho em 2024, precisando ouvir uma palavra para se levantar. Você vai ser canal de bênção para se levantar pessoas da tua família, de dentro da tua casa, que está prostrada, que não quer saber de Deus, não quer saber do céu. Deus vai colocar pessoas no teu caminho em 2024, para você ser usada por Ele, ser cheio por Ele, para você colocar a mão e dizer: eu não tenho a solução momentânea, mas eu sei de um Cristo. Oh, aleluia. Vou terminar. Um homem cheio do Espírito Santo sempre será uma referência. Estevão prega para eles, desde Abraão até o templo de Salomão. Só que Estevão está pregando e não está mudando a vida deles, porque nem toda pregação vai ter transformação se as pessoas não querem. Quem pregou na Santa Ceia foi Jesus, e a mensagem de Jesus não mudou a vida de Judas. Mas não podemos deixar de pregar,
Não podemos deixar de anunciar. Não sabemos o resultado, mas devemos lançar semente. Estevão está pregando, aí vão expulsar Estevão da cidade, e vão pegar uma pedras para apedrejá-lo. Só que Estevão percebe que está tudo difícil aqui. As pessoas cercaram com pedras na mão. Aí Estevão não vai se desesperar, porque quem está cheio do Espírito Santo não perde a sua direção, não perde o seu foco. Aí diz o texto: e fixando os olhos no céu. Um homem cheio do Espírito Santo sempre terá uma direção para o céu. A solução não vem da terra, a solução vem do céu. As pedras que vão me lançar é para tirar o meu foco, mas podem lançar pedra, mas para o céu eu olho. As circunstâncias daqui de baixo não vai tirar o foco de quem está cheio. Vão chegar para você e vai dizer: Brasil vai entrar em crise, a economia vai acabar, as coisas vão se apertar, e você olhando para cima. Pode falar, pode reclamar, eu estou fixado nos céus. Você não está, não, eu estou lutando aqui como todo cidadão, mas a minha esperança não vem da terra. Eu não fui chamado para ser galinha, para ficar ciscando na terra aqui embaixo. Eu fui chamado para ser águia. E a águia vai voando, olha para o céu. Eu vou olhando para o céu. Eu sei que os problemas da vida vêm para tirar o meu foco, mas eu vou entrar 2024 olhando para o céu. Olhando para o céu, olhando para o céu, olhando para o céu. E olhando para o céu, viu os céus abertos. Um homem cheio do Espírito Santo sempre verá os céus abertos e terá fácil acesso a ele. O céu se abre para pessoas que estão cheios da presença de Deus. E quem sabe 2024, se você se encher dele, o céu se abrirá ao teu favor. Não se preocupe com as pedras, pode lançar. A gente olha para o céu e vê os céus abertos. Quem está aqui não percebe que os céus estão abertos, porque os céus estão fechados para quem está vazio dele. Mas homens cheios do Espírito Santo sempre terão os céus abertos. E finalizo a você: um homem cheio do Espírito Santo sempre verá Jesus disposto a lhe atender. Jesus estava de pé para receber Estevão. Posso fazer algo escatológico para nós? Pessoas que estão cheias do Espírito Santo estão fixando os olhos nos céus, e está faltando pouquinho para o céu se abrir para aqueles que estão cheios e ver Jesus como Ele é. Aguente mais uma pedrada, suporte mais uma pedrada. Os céus já estão abertos para receber aqueles que se encheram de Deus. Finalizo, porque já são 9 horas. As pedradas que Estevão toma não faz lançar novamente, retribuir com pedras. A oração dele: não retribua a eles este pecado, porque um homem cheio de Deus nunca terá mágoas de pessoas que um dia o apedrejou. Um homem cheio de Deus nunca vai carregar mágoas dentro de si. A palavra mágoa é a junção de duas palavras: má água, água podre, água ruim. Um homem cheio do Espírito Santo não guarda água podre. Um homem do Espírito Santo tem rios de água viva que correm,
rios de água viva que corre, rios de água viva que corre. E eu quero profetizar: 2024, se encha do Espírito Santo. Você vai pisar em lugares que ninguém nunca pisou, você vai ver coisas que ninguém nunca viu, você vai sentir coisas que ninguém nunca sentiu, porque só pessoas cheias do Espírito Santo vai conseguir as vitórias no ano de 2024 e viverá um ano profético. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Som. Só os vitoriosos se coloquem em pé em nome de Jesus. Boa é essa palavra. Pedi para o presbítero Elias, pega a caixa ali.